Agora aqui em nossos estúdios eu vou conversar ao vivo com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no estado do Piauí, doutor Celso Barros. Boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa tarde. Doutor Celso, coisa boa. Quero começar lhe perguntando acerca da eleição do 5º Constitucional do TJ Piauí. A vaga de desembargador do TJ está sendo defendida pela OAB, que seja ocupada por um advogado, não é isso? Sim, essa vaga do Tribunal de Justiça, 1/5 dos membros do Tribunal de Justiça de cada estado é composto por membros da advocacia e do Ministério Público. Sim. Ou seja, não são de juízes de carreira. Cada estado tem o seu Tribunal de Justiça. Aqui no Piauí nós temos um Tribunal de Justiça com 20 desembargadores. 1/5, portanto, 4 membros não são oriundos da carreira de juiz. Não foram juízes. 1/5, o número de 4, 1/5 de 24, portanto, 2 membros do Ministério Público, que foram promotores de justiça, e 2 membros da OAB, que foram advogados. Neste ano, um desembargador será aposentado compulsoriamente, chegará aos 75 anos de idade. E nós recebemos nessa semana, um comunicado oficial do Tribunal de Justiça, dizendo que essa vaga será aberta em outubro, com a aposentadoria obrigatória do desembargador, e que a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, deve encaminhar os seus nomes dos advogados para que faça o preenchimento dessa vaga que é oriunda do 5º Constitucional, ou seja, oriunda da OAB. Esse processo é um processo um tanto quanto complexo. Sim. Haverá uma eleição direta de todos os advogados do Piauí, de norte a sul do estado. Cada advogado poderá votar em seis colegas advogados, portanto, e o apanhado dessa eleição toda serão escolhidos 12 nomes. Esses 12 nomes de advogados, advogadas, irão ser submetidos à sabatina no Conselho da OAB, conselho do qual nós presidimos. Esse conselho, dos 12 nomes, escolhe 6, e esses 6 irão para o tribunal escolhe 3, e o governador do estado, diante dos 3 nomes, indica 1. Então, é um processo complexo, e por conta disso nós iremos abri-lo nesses próximos dias, a fim de que nós tenhamos uma escolha democrática, oportunizando a qualquer advogada e advogado que preencham os requisitos legais, que se submeta seu nome ao nosso colegiado, que são 16 mil advogados. É muito importante, doutor Celso, termos advogados de carreira em um órgão tão importante como o Tribunal de Justiça. É porque é o órgão que julga as causas, né? Todas as causas na segunda instância, no recurso, quando há um recurso de um processo, todo recurso é julgado pelo Tribunal de Justiça, no caso, nas ações estaduais. Então é importante que haja essa composição lá, não só de juízes, mas de membros do Ministério Público e da advocacia, da OAB. Sim. Por isso que a corte se torna uma corte pluralizada, porque tem egressos da magistratura, que eram juízes, do Ministério Público, que eram promotores, e da OAB, por serem advogados. Doutor Celso, também falando sobre esses processos seletivos que estão sendo debatidos em nossa sociedade piauiense, o TCE, Tribunal de Contas, também está com a possibilidade de preenchimento de uma vaga já nos próximos meses, e também a OAB defende que, ao invés de um ente político, seja um advogado a ocupar este cargo, não é isso? Isso. Nos próximos dias haverá também uma aposentadoria compulsória por idade de 75 anos, porque é o limite da idade no serviço público, do conselheiro Luciano Nunes. E essa vaga ela é preenchida por uma escolha da Assembleia Legislativa. A Assembleia, de acordo com a Constituição do Estado, ela tem um dever de indicar 4 membros do Tribunal de Contas. Um desses 4 membros, ele é justamente uma dessas vagas agora preenchida, que estará sendo vaga do conselheiro Luciano Nunes. Nós defendemos que não haja necessariamente a indicação de um deputado para essa vaga. Essa vaga ela não é para ser preenchida necessariamente por um deputado. Ela deve ser preenchida por qualquer pessoa que preencha os requisitos de reputação ilibada, de conhecimento técnico, a idade de 35 anos, e com essas condições que haja realmente uma escolha mais aberta e pluralizada por parte da Assembleia. A Assembleia, como eu disse, é composta por 30 deputados com representatividade dos seus eleitores, de todo o Piauí, obviamente, e compete a eles essa livre escolha de alguém para ter assento no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, qual é o papel dele? É fiscalizador, auxiliar o Poder Legislativo, que ele faz parte do Poder Legislativo, mas ele tem o poder de fiscalizar todas as prefeituras do Piauí, fiscalizar o governo do Estado do Piauí, e essa impessoalidade deve reinar junto ao órgão julgador das contas, que é o Tribunal de Contas. Entendi. Nada melhor do que termos lá a presença de um técnico, preferencialmente advogado, mas também um contador, alguém que tenha realmente conhecimento técnico e que não seja necessariamente deputado. A Assembleia não tem a obrigação e muito menos tem
que colocar em substituição ao doutor Luciano Nunes um deputado estadual. Isso pode acontecer, mas nós discordamos porque nós achamos que deva ser preenchido pelo primeiro critério, não é ser deputado. O primeiro critério é ser um técnico que tenha condições de ir assumir a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas e poder julgar os processos de modo imparcial. Doutor Celso Barros sempre trabalhando em prol da valorização da categoria dos advogados aqui no estado do Piauí e também expandindo a nossa OAB. Estamos com projetos muito interessantes de interiorização, inauguração de novas sedes e subseções da OAB por todo o estado, não é isso, doutor Celso? O Piauí, nós temos 16 mil membros da OAB, advogados e advogadas. É um exército, que eu digo, é um exército do bem. Desses, cerca de 10 mil estão em Teresina e 6 mil estão fora de Teresina, de Altos até o extremo sul do estado e até o extremo norte. E a OAB tem chegado a esses locais. Nós criamos 2 regionais, que são as subseções de Barras, de Esperantina, deslocando de Barras, e criamos a subseção de São João do Piauí, deslocando de São Raimundo. Ou seja, no norte e no sul, nós ampliamos de 13 regionais para 15. São projetos desafiadores que fazem com que nós tenhamos uma estrutura, inclusive material da OAB nesses locais, e que possa se aproximar realmente dos advogados que estão lá nessas cidades, nessas regiões. Quando a OAB está próxima de um filiado, de uma advogada ou de um advogado, ela estará certamente próxima daquele cidadão ou daquela cidadã que precisa do apoio de um profissional da área da advocacia. Então, esse é um desafio que nós temos em plena pandemia, que nós temos ainda, estamos vivenciando a pandemia. Eu, pelo menos, não fui vacinado, por exemplo, não fui vacinado ainda, mas nós temos que cumprir nossas missões levando a entidade, a OAB, para todo o Piauí. Doutor Celso, também observando a sua gestão à frente da Ordem dos Advogados do Estado do Piauí, nós sempre observamos uma luta sua buscando as melhorias no atendimento digital aos advogados piauienses. Muito foi feito, mas ainda tem muito que se fazer, não é isso, doutor Celso? Claro. Hoje a parte da virtualização, da digitalização, da proteção de dados, são medidas inovadoras que nos desafiam, medidas que modernizam a máquina pública, modernizam a sociedade, e essa engrenagem toda nós temos que estar sempre nos atualizando. Nós criamos agora, na semana passada, por exemplo, uma comissão de proteção de dados, né, de respeito à proteção de dados das pessoas na própria OAB. Então nós vamos ter agora uma política agressiva da OAB, exigindo que os órgãos públicos, que as empresas, que os setores da sociedade civil de um modo geral, respeitem e protejam os nossos dados, porque esses dados hoje são um patrimônio de cada um de nós, o nosso CPF, os nossos dados pessoais, e nesse mundo que nós vivemos hoje virtual, digital, essas fronteiras são quebradas facilmente. Então a Ordem dos Advogados, preocupada com isso, já criou uma comissão de proteção de dados. Amanhã será empossada essa comissão de proteção de dados, visando justamente isso, proteger a sociedade dessa invasão, dessa quebra de dados e do direito individual de cada cidadão de ter a preservação dos seus dados, do seu CPF, do seu endereço, das suas preferências, enfim. Isso também faz parte desse conjunto de ações que a OAB faz para a sociedade. E claro também, assim para concluir, a questão da digitalização dos processos na justiça, a virtualização dos processos, a justiça virtual, o atendimento, a gente bate muito nisso, que a justiça tem que funcionar, se não presencialmente, como não está funcionando a pleno vapor por conta da pandemia, mas que funcione pelo menos virtualmente, que o advogado e a advogada possa ter acesso a um canal de comunicação dos órgãos da Justiça. Eu entendo. Doutor Celso, muito obrigado pela sua participação, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho que sempre se destaca. Volte mais vezes, a casa está de portas abertas. Estamos à disposição, que nós ultrapassemos essa pandemia e que nós tenhamos realmente muita saúde para enfrentarmos esse desafio. Muito obrigado. O senhor se vacina em breve também, viu? Deus quiser, está perto. Obrigado, doutor Celso. Boa tarde para o senhor.